Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para falar sobre a segunda tentação que Cristo sofreu no deserto. Lembrando, nós já gravamos um vídeo falando sobre a primeira tentação, quando Cristo, após ter jejuado durante 40 dias e 40 noites no deserto, sentiu fome. E Satanás, a inteligência do mal, tentou lhe persuadir acerca para que transformasse pedras em pães e saciasse a sua fome. Ora, esta foi a primeira tentação. Hoje nós falaremos sobre a segunda e em nosso próximo encontro falaremos sobre a terceira. Bem, na segunda tentação, Jesus é arrebatado, levado até o pináculo e lá Satanás lhe faz uma proposta. Esta será a sua segunda tentação. Mas antes de falar acerca desta tentação, quero te convidar para se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos, proclamamos o Evangelho do Cristo, divulgamos cultura bíblica, teológica, para o teu crescimento espiritual, para a tua compreensão, para a tua compreensão mais ampliada acerca do Evangelho. Enfim, este é um espaço por meio do qual nós levamos a todos vocês um pouco de conhecimento bíblico, de conhecimento do Evangelho e, claro, do conhecimento do próprio Cristo. Portanto, nos ajude se inscrevendo neste nosso canal, neste espaço e ajudando-nos em sua divulgação. Bem, na segunda tentação que Cristo padeceu no deserto, e lembremos, ele sofre 3 tentações no deserto, a inteligência do mal, que a Bíblia ora chama de Satanás, ora chama de diabo, o transporta até o pináculo, o ponto mais alto de Jerusalém. A palavra pináculo é uma palavra de origem grega que significa pequena asa, e era a torre, o ponto mais alto de Jerusalém. E ali Satanás tenta o Cristo dizendo: lança-te daqui para baixo, porque está escrito. E aí ele cita o Salmo 91. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que te salvem. Ora, este é o núcleo da tentação sofrida por Cristo, desta segunda tentação que Cristo sofre por meio de Satanás. Ora, nesta tentação, Satanás propõe a Cristo uma atitude, diríamos, infantilizada. Satanás tenta convencer o Cristo a se entregar a uma atitude inconsequente, ingênua, infantil. Ora, aqui Satanás tenta persuadir o Cristo para que ele se lance de uma altura considerável, sob o pretexto de que o Salmo 91, de forma mais específica, diz que Deus haveria de dar ordem aos seus anjos para que o guardassem. Bem, esta é a tentação
que leva o indivíduo, e lembremos-nos, as tentações sofridas pelo Cristo, e é nessa perspectiva que a gente está apresentando, desenvolvendo esta temática, as tentações que Cristo sofreu no deserto, são as mesmas tentações sofridas pela igreja e que em boa medida, em boa parte de seus segmentos, tem cedido, tem aquecido, tem sido levada, conduzida, persuadida. As tentações do Cristo são universais, por assim dizer, à medida que todos nós, cristãos, estamos sujeitos a elas, a tentação, a elas as tentações de Cristo, e que, em boa medida também, a elas nos deixamos por elas nos deixamos ser levados, a elas nos entregamos. Ora, esta tentação, por meio da qual Satanás cita um salmo, é aquela tentação de interpretar um texto bíblico de forma isolada, de forma descontextualizada. É a tentação que nos leva a insurgir contra Deus, a querer provar Deus fundamentados em alguma referência bíblica que não está sendo lida, interpretada em seu contexto. É a tentação de nos deixarmos ser levados por uma interpretação literalista do texto bíblico, por uma interpretação plana do texto bíblico, por uma interpretação caricatural, por uma interpretação que resulta de uma leitura ingênua, de uma leitura infantilizada mesmo. Ora, de uma leitura que não considera o texto a partir de uma perspectiva mais ampla, consistente, contextualizada. Ora, é contra esse tipo de leitura e interpretação que nós criticamos. É contra esse tipo de interpretação que nós mantemos este espaço, porque aqui nós nos propomos a ler e interpretar o Evangelho dentro de seu contexto, a partir de uma leitura mais profunda, mais madura, mais adulta, de uma leitura mais consistente. Ora, Satanás persuade ou tenta persuadir o Cristo isolando um versículo do Salmo 91, sem interpretá-lo em seu contexto, sem mergulhar na grandeza do texto a fim de compreendê-lo em sua essência. Ora, essa tentação também é a tentação do providencialismo, não da providência, porque cremos nela, cremos que Deus intervém em nossa história e é capaz de mudar o rumo de nossa existência. Ora, cremos na providência, mas somos críticos do providencialismo, o providencialismo irresponsável, o providencialismo que conduz o indivíduo a entregar de forma inconsequente tudo nas mãos de Deus e se isolar absolutamente do papel que lhe cabe e se anular em relação à sua própria responsabilidade, em se negar
tomar a parte que lhe cabe na vida, que lhe cabe na história, que lhe cabe na existência. Na existência. Ora, o providencialismo infantilizado é este providencialismo que leva o indivíduo a lançar tudo nas mãos de Deus e confiar de forma inconsequente que ele, em contrapartida, se responsabilizará por tudo mais, por todo o resto. Ora, este providencialismo é o recurso, o ardil que cauteriza a mente do indivíduo e não lhe permite assumir uma postura mais adulta, uma postura de fé genuína, mais amadurecida, mais sólida, mais fincada na realidade e numa interpretação no entendimento mais adulto acerca de Deus e do papel que lhe cabe neste mundo. Ora, esta tentação, repito, é a tentação que busca tirar do indivíduo qualquer responsabilidade, porque à medida que eu entrego tudo para Deus, à medida em que eu confio tudo a Ele, eu já não sou mais responsável por nada e, consequentemente, eu transfiro para Ele toda a causa de meus percalços, de meus infortúnios, de meus desacertos, de meus descaminhos. Ora, o grande problema numa crendice, não vou chamar isso nem de fé, mas numa crendice cega, no providencialismo, é que eu já não sou mais responsável por nada e agora qualquer infortúnio ou qualquer insucesso, percalço, desacerto em minha vida tem em Deus a sua causa ou responsabilidade principal. Ora, aqui a tentação é a tentação da completa alienação, a tentação que leva o indivíduo a se negar, a se excluir, a praticamente se nadificar, como se realmente ele nada fosse, no desenrolar da sua existência, no processo de sua vida. Ora, esta tentação é a tentação que aliena, que infantiliza e que remove do indivíduo qualquer nível de responsabilidade. Ora, Jesus resiste a esta tentação, citando, e aqui sim, de forma mais genuína e consistente, o próprio texto sagrado, o próprio texto bíblico, que diz que não tentarás ao Senhor, seu Deus. Lembremos-nos que no alto da cruz, no alto da cruz, Jesus ouve alguém lhe fazer uma provocação semelhante e lhe diz: se és filho de Deus, desça da cruz. Ora, o que nós vemos aqui é a tentação novamente feita a Cristo e que possui contornos espetaculares. Vejam, o Cristo lançando-se do pináculo
e sendo socorrido pelos anjos é um evento espetacular. Ora, o Cristo já crucificado, descendo por si só daquela cruz, é um evento espetacularizado. Aqui é interessante notarmos que a tentação aqui é a tentação de tornarmos o Evangelho um espetáculo, de tornarmos o Evangelho um evento desproporcional, um evento que acaba por culminar num verdadeiro show, num verdadeiro espetáculo. Ora, esta tentação é uma tentação muito corrente em nossos dias e que não poucas vezes cristãos, segmentos religiosos, líderes evangélicos têm se deixado ser levados, conduzidos por esta forma de tentação. A tentação de transformar o evangelho num espetáculo, num evento marcado por uma expressividade que beira o plástico, que beira o show, que beira o grande aparato, o grande acontecimento espetacular, que não passa de uma mera expressividade eufórica, que em essência nada apresenta ou nada conserva de genuíno, de consistente, de sólido e que manifestam uma fé autêntica, uma fé com raiz, uma fé substancial. Ora, por duas ocasiões em sua vida, Jesus foi persuadido, Jesus foi tentado a fazer de sua relação com o Pai uma obra espetacular. No alto do pináculo, quando Satanás lhe tenta a ser jogado, a ser lançado, a se lançar, melhor dizendo, de alto a baixo para que os anjos o socorram. E aqui nós vemos que esta tentação é quase que um sussurro, a prática do suicídio mesmo. É quase que um sussurro para que Cristo transformasse sua fé, infantilizasse sua fé de tal modo que ela por fim culminaria na própria negação da vida, porque se lançasse do alto do pináculo ele certamente se mataria. Vejam, aqui nós temos um ponto extremamente interessante, porque à medida em que Satanás, a inteligência do mal, tenta convencer o Cristo a se atirar do pináculo, citando-lhe um texto fora de contexto, nós vemos aqui claramente um exemplo da Bíblia sendo distorcida de tal modo que, em vez de produzir a vida, ela passaria a produzir a morte. Algo também, um movimento extremamente corriqueiro em templos evangélicos, em segmentos evangélicos, em instituições evangélicas, quando o evangelho, pregado fora do seu contexto, distorcido em sua leitura, em vez de produzir
fé madura, em vez de produzir relacionamento saudável entre homem e Deus, em vez de aproximar o homem da fonte eterna da vida, pelo contrário, o mata em suas emoções, o mata à medida em que cria expectativas que culminarão em decepções, o mata à medida na medida em que, em vez de aproximá-lo de Deus, afasta-o do Deus revelado nos evangelhos, substituído por um Deus caricatural, por um Deus que não tem parte alguma no Deus revelado por Cristo, no Deus apresentado por Cristo, no Deus apresentado pelo Evangelho. Vejam, Satanás, nesse ato de isolar o texto, busca tornar a Bíblia uma fonte de morte e não uma fonte de vida, uma fonte de imaturidade e não uma fonte de crescimento, uma fonte de alienação e não uma fonte de responsabilidade, uma fonte de anulação do indivíduo e não uma fonte da sua afirmação, uma fonte, um meio que estanca toda a força e potencial do indivíduo, supostamente canalizando tudo isto para Deus, quando na verdade o processo revelado por Cristo é o oposto, já que Deus em Cristo busca resgatar no homem toda a sua grandeza, busca resgatar no homem aquela imagem e semelhança que ele tinha com Deus no Éden e perdeu por meio do pecado. Ora, estas são as consequências, a finalidade dessa forma de tentação, que se não nos precavermos, somos levados por ela, somos iludidos por ela, somos arrebatados por ela e não a superamos como Cristo a superou. Portanto, sejamos este Cristo que, mesmo no alto do pináculo, ouvindo sussurros que tentam nos convencer, tentam nos persuadir, pautados em determinados textos isolados, tirados do seu contexto, a negarmos Deus na sua essência, a negarmos Deus na genuína vontade que Ele para nós, conosco cultiva, para negarmos Deus naquilo que Deus de nós deseja. Ora, nos precavamos deste tipo de tentação e permaneçamos firmes, unidos com o Cristo que soube resistir a tudo e, por fim, triunfar sobre tudo aquilo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e nos encontraremos aqui em breve para falarmos da terceira tentação. Deus abençoe, forte abraço.